Olá, meu nome é Fernanda da Silva Souza, sou graduanda pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Daci Ribeiro, UENF. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o meu tema de trabalho de pesquisa, que é Na Face do Conflito, a luta política no território rural no espaço da reforma agrária. Potencialidades analíticas no conceito território, enfatizando seu caráter político no caso dos assentados da usina de Cambaíba. Em primeiro lugar, eu queria falar que o meu trabalho ele surgiu através de um projeto. E esse projeto se chama Projeto Integrado de Desenvolvimento Econômico e Social Rural para a Implementação e Operação de Unidades de Escolas de Produtividade Rural, o EPR, que é promovido pela UENF, onde eu estudo. E aí, através desse projeto, surgiu o meu trabalho na face do conflito, que faz uma investigação central na luta de posses de terras na região do Norte Fluminense, concentrando-se no acampamento Cícero Guedes, situado na usina de Cambaíba, pertencente à cidade de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. E aí, dessa forma, o meu trabalho ele dedica-se à análise da contenda política em torno do território rural, dentro do contexto da reforma agrária, com foco nas potencialidades analíticas do conceito território, especialmente em sua dimensão política, no caso dos assentados da usina de Cambaíba, localizado no estado do Rio de Janeiro. E aí, a gente já sabe, vou fazer um breve contexto histórico sobre o território brasileiro e o território de Campos dos Goytacazes. Nós já sabemos da saga marcada pelos conflitos incessantes, guiados por buscas e disputas de terras para a delimitação das expansões da fronteira no estado brasileiro. E aí, em meio a essa trama, a cidade de Campos dos Goytacazes, situada no Rio de Janeiro, ela emerge como um cenário histórico intricado que remota a séculos. Ela é conhecida, pela sua notável fertilidade, vastos de recursos naturais, e a região tornou-se um palco frequentemente de conflitos fundiários, especialmente ligados a posses de terras para atividades agrícolas e pecuárias. A história de Campos de Goytacazes, ela é entrelaçada com disputas territoriais desde o período da colonização, caracterizado por confronto entre os colonos, os indígenas e os quilombolas. Ao longo desses anos, esses embates fundiários eles persistiram, gerando tensões entre grandes proprietários de terra, agricultores e comunidades tradicionais, delineando a trajetória histórica da cidade da região. Na região de Campos, onde se concentra a pesquisa em questão, observa-se um movimento crescente em defesa de posse de terras, com destaque na usina de Cambaíba. E aí essa usina ela foi declarada improdutiva por meio de um decreto devido à sua falha em cumprir o seu papel social. E aí, ao longo da história, a usina de Cambaíba, ela se torna emblemática de resistência dos trabalhadores rurais, pois o ex-governador do estado, que administrava e explorava mão de obra em condições análogas à escravidão, incluindo o trabalho infantil e a causa de degradação ambiental. Atualmente, o conflito persiste nessa cidade, com ameaças e tentativas de desarticulação por parte das autoridades públicas, que deveriam, no caso, estar fazendo o seu papel de proteger os cidadãos e as famílias daquela região. Também vale ressaltar a economia de Campos dos Goytacazes, que ao longo do século XIX teve a sua base concentrada pelo cultivo de cana-de-açúcar. E aí, essa atividade, ela impulsionou uma sucessão de engenhos ao longo da história, gradualmente substituído por usinas. O expressivo investimento de produção açucareira, impulsionando a melhoria dos engenhos, fortaleceu o processo de concentração de terras na região de Campos. E aí o surgimento do assentamento Zumbi do Palmares I, que foi o primeiro assentamento, abrangindo para o maior assentamento de reforma agrária do estado, marcou a chegada do MST em Campos do Goytacazes.
A fundamentação metodológica deste trabalho se desenvolveu a partir de uma revisão sistemática, rastreando estudos sobre a questão formulada e instrumentos conceituais do métodos qualitativos, onde foram realizadas entrevistas com líderes do MST, entrevistas com assentados, que foram muito importantes para a obtenção dos resultados. E, além disso, as idas em campos, que foram feitas para ter uma observação participante dentro do assentamento e saber como que o assentamento se situa, como que é a convivência, como é a rotina dos assentados ali dentro. O objetivo do meu trabalho é analisar, né, os conflitos de terras do acampamento Cícero Guedes e entender as suas principais causas, com foco na análise aprofundada dos atores políticos envolvidos, as suas raízes, os fatores contribuintes, as consequências socioeconômicas e as dinâmicas sociais, econômicas e políticas relacionadas às redistribuições de terras nas áreas da reforma agrária. Os meus resultados e discussões, eles se desenvolveram com base em uma revisão sistemática muito importante que conseguiu rastrear os estudos relacionados às lutas de terras. Dessa forma, é importante destacar para o trabalho o histórico de luta de posses no Brasil, bem como na região onde o estudo está acontecendo, Campos dos Goytacazes. Bourdieu, 2011, fala: isso porque a ausência de importância com determinados segmentos sociais acarreta em dominação ao longo da história, o que reafirma as relações e contribui para a reprodução de violência simbólica. Através dessa fala de Bourdieu, a gente consegue observar a violência simbólica presente na região de Campos dos Goytacazes. Vale lembrar que o assentamento tinha um líder que chamava Cícero Guedes, onde hoje o nome é dado em memória a ele, que lutou pelas terras do norte fluminense e foi brutalmente assassinado por conta dessa luta de posses. Além disso, a gente consegue perceber, né, a violência física e também a violência psicológica. Para além disso, né, como eu disse, que foram realizadas entrevistas com atores políticos na região do Norte Fluminense, num acampamento, onde foi observado alguns atores políticos atuantes na região, como o MST, atores políticos atores da esfera municipal e partidária. E nessas entrevistas foram notados como esses atores presentes, ele influenciam na territorialidade e no poder entre as terras. Quero citar aqui uma entrevista que eu fiz com uma assentada que contou toda a história do MST e de como o MST é importante para aquela região ali, para os assentados que estão presentes ali. Ela contou a história desde quando ela era menor e como que foi acontecendo tudo. Ela achava que o MST era uma coisa que não era organizada, não era uma instituição organizada, era uma instituição um pouco bagunçada. E aí ela tratava de forma como posso dizer, de uma forma deixava pra lá, sabe? Não se importava. E aí ela falava que estudar para poder tirar a mãe dela e a avó dela daquele assentamento, porque aquilo não era vida para elas, de ficar ali, de ficar tentando lutar pelas terras, que estudar para que isso fosse acontecer, para ela poder conseguir tirar a avó dela e a mãe dela. E ela não conseguia entender. Teve um dia que ela chegou para a avó dela e perguntou: vó, eu não consigo entender. Por que a senhora fica querendo lutar pelas terras, sendo que a senhora já tem uma terra, a senhora já tem uma casa, no caso? A senhora não precisa dessas terras. E a avó dela virou para ela e falou assim: olha, eu preciso, essas terras também são minhas. E ela ficou sem entender. E a avó dela falou: essas terras têm suor meu e tem sangue meu, porque desde a época açucareira, eu trabalhava aqui, então um pedaço dela é meu. Se ela agora pode virar uma terra de reforma agrária, eu mereço um pedaço, e a sua mãe também.
E aí ela começou a perceber como que o MST estava presente na vida dela há muito tempo, porque ela falava que ia estudar para poder tirar a avó dela e a mãe dela, mas ela não conseguia enxergar de onde vinham esses frutos do estudo, que era da mãe e da avó dela, que sempre batalhavam para poder ajudar ela a estudar. E aí ela começou a acompanhar o MST, e na hora que ela viu, ela já estava entregue, ela ia para Brasília para poder fazer curso, para poder estudar e levar para as mulheres do assentamento. Aí começou a ter oficina entre as mulheres para conversar sobre violência doméstica, sobre várias coisas. Ela viu como o MST foi importante para ela, para a família dela, e como o MST traçou um caminho na vida dela. E aí, assim, essa entrevista é uma entrevista muito extensa, uma entrevista grande, onde eu consegui observar e perceber como o MST é importante para quem tá ali. Como que o MST consegue articular, consegue fazer as coisas para que os assentados consigam permanecer ali naquela terra, como eles articulam para poder sobreviver e para poder ficar ali. Essa é uma entrevista muito extensa, uma entrevista onde eu fiquei emocionada, porque ela fala muito da avó dela e da mãe dela, né, que ela conseguiu acompanhar todo aquele crescimento ali, e aí um choque quando ela percebe que o MST já está presente na vida dela há muito tempo, né? Então a gente consegue ver a importância do MST ali nas terras. Para além disso, eu quero concluir, né, que a pesquisa ela consegue reconhecer que o território ele está repleto de conflitos sociais e políticos, pois, além disso, tive uma outra entrevista com outro acampado que também fala que, por mais que o MST é importante ali dentro, né, é um ator político que é importante ali dentro, é um ator político que quer ver os acampados crescerem, mas que percebe que querem que eles cresçam debaixo das asas deles. Então, é um pouco complexo, porque ao mesmo tempo que o MST, ele ajuda, né, faz toda a organização para que os acampados consigam as terras, consigam se articular, é visível que querem que eles, em algumas entrevistas, a gente consegue, né, perceber, né, por próprias falas dos acampados, que percebe que o MST, ele não quer o sujeito emancipado, né, ele quer que o sujeito, ele quer o sujeito organizado, mas organizado dentro das suas próprias diretrizes. Não quer que eles voam, eles mesmos falaram que a equipe UEPR vai lá, né? A nossa equipe vai lá, dar aula para eles, ensino sobre cooperativismo, sobre economia solidária, para que eles consigam crescer, né? Abrir novos caminhos, quem sabe um dia, assim, conseguir ser uma cooperativa. E aí eles percebem que não tem uma força tão grande do MST para que isso vá para frente, para que isso continue. Ou seja, quer que eles fiquem dentro ali das suas próprias articulações. E aí, com isso, é evidente também como os atores políticos da região impactam continuamente na luta de terras nas áreas da usina de Cambaíba. É importante também salientar que a coleta de dados ela está em andamento, visto que a pesquisa ainda está sendo executada. É uma pesquisa que está em fase inicial, mas que está tendo seu andamento. Para além disso, também reconhece a relevância da observação participante durante as primeiras incursões de campo, onde possibilitou a ter uma proximidade maior com os assentados ali da região para poder conseguir uma entrevista bem elaborada. É isso, muito obrigada.